Olá, eu sou o Marco Baptista e hoje nós estamos em mais uma missão jesuítica. Nós estamos no Paraguai, aqui na fronteira com a Argentina. Nós estamos conhecendo a redução de Itapuá, ou Encarnación de Itapuá. Às margens do Rio Paraná nasceu esta importante redução jesuítica chamada de Nossa Senhora da Encarnación de Itapuá. Ela foi fundada em 25 de março de 1615 pelo padre Roque Gonzalez de Santa Cruz. Assim como as demais reduções, essa missão ela tinha um papel essencial na evangelização dos povos guaranis e era também responsável pela proteção contra ataques de bandeirantes e do sistema de encomendas, que era uma prática de trabalho forçado, imposta, era uma espécie de escravidão velada. Então, por isso que estas missões, essas reduções, elas tinham como objetivo garantir a segurança dos nativos contra esses ataques. A cidade que hoje conhecemos como Encarnación de Itapuá tem a sua origem em outra cidade, em outro país. Na verdade, na outra margem do Rio Paraná, na cidade de Poçadas. O padre Roque Gonzalez, ele já havia percorrido aquela região antes e estudado o território, e ele estabeleceu contato com os guaranis e alguns caciques, e em 1614 ele chegou até as terras de Itapuá, onde um cacique influente vivia. Após ele retornar a Assunção do Paraguai, Roque Gonzalez então comunicou os seus planos ao governador, ao superior da companhia, que lá era a grande sede, e eles autorizaram a fundação de 4 povoados missionários. Daí, então, em 24 de março de 1615, ele retornou para a região e no dia seguinte, no dia 25, ele realizou o ato oficial de redução da missão de Nossa Senhora da Encarnación de Itapuá. Com o apoio desses caciques locais, o Roque Gonzalez conseguiu reunir um grande número de nativos e formar este povoado. Essa redução de Itapuá, assim como outras missões jesuíticas, oferecia uma alternativa para os guaranis, fornecendo assim, moradia para eles, educação, assistência religiosa e proteção militar, lembrando que era de escolha dos nativos, ou eles viviam na mata, nas condições deles, com os riscos que eles tinham de serem caçados por bandeirantes e tudo mais, sendo escravizados, ou viver no regime da missão, mas para isso eles tinham que entrar dentro do sistema também. No centro da cidade de Poçadas, há vestígios, foi colocado ali um fragmento da redução de Santa Ana,
Ali não é, esse fragmento não pertence à redução, essa redução de Encarnação. Pode gerar um pouquinho de confusão. Ela é da redução de Santa Ana, que foi colocado ali para simbolizar, justamente, trazer para perto esse conhecimento sobre as missões. Aqui, conforme a nossa plaquinha ali que nós veremos depois, está anunciado que isso aqui são vestígios arqueológicos da redução ou da missão de Santa Ana. Aqui, por exemplo, aqui nós vemos as bases das colunas. Nós vemos esse tipo de coluna muito presente nas outras reduções. Então nós vemos uma coisa que é muito interessante, eles têm aqui esses buracos aqui, certamente era para encaixar madeira ou alguma coisa. Então toda a construção guarani, a gente vai ver isso nas outras reduções, era por encaixe e pelo peso das pedras. São pedras muito pesadas, trazidas de outros lugares, que eram encaixadas, formando uma espécie de um Lego, um grande Lego. Então eram construções de alta habilidade arquitetônica. Outra coisa que há em Poçadas sobre as missões é o monumento ao Andresito Guacurari, ou Andres Guacurari. Está na costaneira de Poçadas. É uma escultura que mostra, que apresenta um dos grandes líderes guarani, que comandou um exército que se levantou contra as coroas portuguesa e espanhola. Então esse monumento ao Andresito Guacurari, um dos últimos líderes missioneiros, mostra justamente a força dessa cultura, né? Dessa cultura missioneira, dessa unidade que rompe as fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Oito anos após a fundação, então, da redução em Poçadas, no território ali de Poçadas, a redução de Itapuá, ela migrou então para o outro lado, no atual Paraguai, que é o território onde nós encontramos a praça ali, onde está. Eles falam que ali foi a redução de Itapuá. Então ela começa em Poçadas, fica 8 anos lá e em 1623 ela migra para o Paraguai. Nós estamos aqui em Encarnação de Itapuá, dividindo a Argentina do Paraguai pelo rio Paraná. Do outro lado está Poçadas. Por que estamos aqui? Aqui, nesse lugar onde não tem mais resquícios, estava a antiga redução que abrangia todo esse território. Aqui é a Praça de Armas, nós vemos aqui um monumento à Cruz Missioneira. Se você ficou curioso sobre o que eu estou falando, ou o que é esse negócio de missões jesuíticas, assista aos nossos vídeos sobre os 30 povos das missões. É uma série bem completa onde nós estamos visitando, pisando no solo missioneiro de cada uma das 30 reduções jesuíticas que compuseram a grande nação Guarani, aí do século 17 e século 18. Mas vamos dar uma voltinha aqui e ver o que sobrou. Vamos conhecer um pouquinho da Praça de Armas ou do lugar onde foi a redução jesuítica. Com essa mudança, a redução se consolidou como um importante centro missionário da região. Então é um lugar bem estratégico. Durante o século XVII e século XVIII, essa missão prosperou muito.
contou com uma igreja, escolas, oficinas de artesanato, plantações, sistema de organização social bem avançado. Tinha um traçado muito semelhante, né, às outras reduções. Todas elas tinham um mesmo esqueminha: praça central, igreja, escola, oficinas, cemitério. Tinha todo esse complexo bem desenvolvido e funcional. A estabilidade desta redução de Itapuã, ela durou até 1767, que foi quando houve a expulsão dos jesuítas de todo o território espanhol também. A expulsão do território português foi um pouco antes. Então, sem os padres, sem o acompanhamento, sem a organização dos padres, esta missão e as outras, elas ficaram meio abandonadas. E muitos guaranis, eles foram assimilados às cidades coloniais, eles fugiram para outras regiões e eles levaram também grande parte da riqueza artística. Então eles faziam grandes procissões levando as esculturas, né, os objetos de culto deles. Então por isso que se perdeu muita coisa. A situação ficou mais agravada em 1842, quando o então cônsul, né, Carlos Antônio Lopes, que é o pai do Solano Lopes, ele ordenou a demolição da redução de Itapuã. E as pedras e os materiais dessa igreja, eles foram reutilizados para a construção de novos edifícios, como a Catedral de Encarnación e um quartel da Independência, que é o atual Colégio da Imaculada Conceição, que está bem no local onde era a igreja e a escola ali da missão, bem em frente à praça. Está bem na mesma disposição como as demais reduções. Mas, como foi totalmente demolido, né, isso já em 1843, não sabemos como era esta igreja, como era esse traçado, como essa arquitetura. Poucos anos depois, em 1848, houve um decreto oficial expulsando os guaranis remanescentes que estavam ali nesta cidade, na cidade de Encarnación. Durante também a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Paraguai, a cidade de Encarnación, ela sofreu um êxodo em massa. Muitos habitantes morreram em batalha, a região ficou praticamente abandonada, e só no século XX, com a chegada da ferrovia em 1911, é que a cidade começou a se recuperar. Então ela ficou por um grande período abandonada. Claro que havia moradores, mas ela ficou em condições muito complicadas, né? Agora há bastante investimento, a cidade está crescendo, é uma das 3 cidades mais importantes do Paraguai. Caminhando pela praça, nós encontramos algumas pedras de Itacuru. Isso é muito interessante, muito curioso, porque essas pedras, também chamadas de pedra-ferro ou pedra-cupim, elas são pedras bem resistentes e elas se tornaram um material fundamental para a construção de reduções. Algumas reduções são feitas a partir desta pedra. Muitas igrejas, edifícios, missioneiros, escolas e tudo mais foram feitos com esta pedra, e elas então são um testemunho justamente do legado histórico das missões. Acompanhe esta jornada pelos 30 povos das missões, onde nós vamos percorrer o Brasil, a Argentina e o Paraguai e acompanhar os vestígios artísticos, arquitetônicos e o legado dessa grandiosa província jesuítica guarani. Eu convido você nesse vídeo novamente para acompanhar essa série e conhecer mais sobre o legado missioneiro.